Verificando o tipo de dados strings aí com CType. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje eu estou trazendo mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como verificar strings, aí os tipos aí de itens que eu tenho dentro de uma string utilizando aí o CType, né, a extensão CType aí do PHP. Se você não assistiu às aulas aí que eu falo sobre string, funções aí para string, recomendo que você assista, né? Volta lá, dá uma olhada nessas aulas, são super importantes para você poder entender o que a gente vai estar fazendo hoje. Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo o que você está gostando, quer aprender ou suas dificuldades, curte o vídeo, segue a gente também aí nas redes sociais, @classefinal, e vamos lá para o VS Code para eu te mostrar aí como que funciona as verificações com CType. Então, a gente viu aí nas últimas aulas que a gente tem várias formas de verificar tipos de dados, né? De verificar ali os valores das variáveis, verificar os tipos de variáveis, a gente viu as coerções. E agora a gente vai ver como que eu posso verificar aí o tipo de informação que eu tenho dentro de uma variável do tipo string. Os itens que eu vou te mostrar agora, eles pertencem a uma extensão do PHP. Então, o que é o PHP? O que é uma extensão do PHP? É algo que você pode ativar no seu PHP, né, que aumenta as capacidades da linguagem, ou seja, ele adiciona funcionalidades que o PHP, por padrão, não tinha. Então, a extensão que a gente vai utilizar é a CType. Essa extensão ela já vem instalada no PHP. Em geral, ela já vem ativa aí, né, no PHP. E quando você não quer utilizar, você que tem que dizer que ela vai ficar desativada, mas em geral ela está sempre ativada, ela está sempre disponível para você poder estar utilizando. Tá? Então, essa extensão ela cria para a gente algumas funções adicionais que nós podemos utilizar aí para verificar as nossas strings. Tá? Então, vou colocar aqui um var_dump, a gente vai conhecer a primeira delas, que é a CType underline all_num. Tá? Então, o que faz essa função? Ela verifica se todos os itens que tem dentro dessa string são caracteres alfanuméricos. Então, vou colocar aqui como text. Então, vou colocar aqui a minha função. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, nesse caso, eu tenho uma string vazia e, nesse caso, é falso. Não tem caractere alfanumérico. Caractere alfanumérico é qualquer letra ou número, seja maiúsculo ou minúsculo. Então, colocar aqui misturado, inclusive, ele vai dizer que sim, todos os caracteres são alfanuméricos. Se eu colocar aqui um ponto, né, aí já passa a ser falso, porque ponto não é um caractere alfanumérico. Então, se você precisar verificar se todos os itens dentro ali do seu texto são alfanuméricos, né, você pode utilizar o CType all_num. Da mesma forma, eu tenho o CType alpha. O CType alpha ele vai verificar se os caracteres são alfabéticos, ou seja, ele vai desconsiderar números e acentos. Então, se eu colocar aqui somente caracteres alfabéticos, aí sim ele vai dizer que é verdadeiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, caracteres de controle, né, o _n, que a gente já viu que é para pular linha, né? _n é considerado também como falso, ele não é um caractere alfabético, né? Então, caracteres alfabéticos, se você precisar verificar, CType alpha. Outra função que nós temos aqui é a CType control. Essa função ela verifica se todos os caracteres da minha string são caracteres de controle. Caracteres de controle são aqueles caracteres que não são visíveis. Então, por exemplo, /R, /N, /T. Então, por exemplo, /R, /N é uma quebra de linha no Windows. /N é uma quebra de linha no Linux. /T é um tab. Então, esses caracteres são chamados de caracteres aí, de controle. Então, eu vou colocar aqui entre aspas duplas para eles poderem ser interpretados, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, /n aqui numa string simples, ele não vai interpretar isso daqui como um caractere de controle, tá? Tanto é verdade que veja que aqui ficou tudo laranjinha, mas quando eu coloco dentro de aspas duplas, reparem que o meu VS Code até mudou de cor, né? Então, o /n aqui, nesse caso, é uma quebra de linha. Então, reparem que aqui é true. Então, por exemplo, /R, vou colocar aqui /R, /N, /T,
Todos esses são caracteres de controle. Então, esses caracteres, eles vão ser exibidos aqui. Se eu colocar alguma coisa aqui que não é um caractere desse tipo, aí ele vai dar falso, porque eu tenho caracteres misturados. Então, setType control, ele verifica se todos os caracteres aqui da minha string são caracteres de controle. Outra função que eu posso estar utilizando, setType digit. Então, setType digit vai verificar se todos os itens daqui são numéricos, certo? Então, nesse caso, eu tenho aqui caracteres de controle. Se eu colocar aqui letras, ele também vai dizer que é falso. E se eu tiver aqui apenas números, certo? Aí ele vai dizer que é verdadeiro. Inclusive, se eu colocar pontos aqui, ó, aí ele vai dizer que é falso, né? Então, o ponto também não é considerado como dígito. Então, se eu quiser ter certeza que só tem dígitos ali, né, só tem caracteres numéricos, setType digit. Outro que eu posso utilizar, setType graph. Então, a setType graph, ela verifica se todos os caracteres são imprimíveis. Ou seja, se eles aparecem na tela, com exceção do espaço, né? Então, se eu vou jogar aqui, então todos esses caracteres são imprimíveis? Sim, todos eles aparecem na tela. O espaço, aqui, inclusive, né, não vai funcionar. Então, se eu tiver um espaço ali, porque o espaço ele não aparece na tela, ele aparece como um espaço, né? Mas ele não é considerado um caractere imprimível. Então, o caractere imprimível é ponto, arroba, acentuação. Deixa eu só colocar aqui acentuação, né? Então, esses caracteres, eles são imprimíveis. Inclusive, os caracteres de controle, né? Então, por exemplo, /n aqui, o /n não é um caractere imprimível, porque esse /n é uma quebra de linha, ele não aparece na tela. Então, setType graph, ele verifica se todos os caracteres são caracteres que aparecem na tela. E aí, se forem, ele vai retornar como true. Próxima função, setType lower, vai verificar se todos os caracteres são letras minúsculas. Então, aqui no caso falso, vou colocar aqui letras minúsculas com maiúsculas, falso. E se eu tiver aqui apenas letras minúsculas, aí eu terei verdadeiro, certo? Da mesma forma que eu tenho setType lower, eu tenho setType upper, que verifica o contrário, verifica se todos os caracteres estão em maiúsculas. Então, no caso aqui, falso. Se eu colocar aqui, né, letras maiúsculas, aí eu terei aqui que é verdadeiro, né? E se eu colocar números, eu terei aqui que é falso, porque, obviamente, número não é maiúsculo e, obviamente, número também não é minúsculo. Então, se eu colocar número aqui, né, não vai funcionar nem para a parte do maiúsculo, nem para a parte do minúsculo. Próximo tipo, setType print, né? Então, ele verifica se os caracteres são caracteres que podem ser impressos, né? Então, nesse caso aqui, todos os caracteres são imprimíveis, certo? Então, ele vai funcionar perfeitamente. E aqui, né, a diferença entre o setType print e o setType graph é que o espaço aqui, né, ele também é considerado como um caractere imprimível, né? Porque, de fato, o espaço ele fica visível na hora que eu imprimo o texto aí na tela, tá? Então, diferente do setType graph, né? Então, setType graph aqui. Então, setType graph, os espaços aqui vão dar como falso, certo? Já com o setType print, aí eu terei que é verdadeiro, porque os espaços são considerados. Outro item que a gente pode colocar, setType punct, de punctuation, né? Pontuação. Ou seja, esse cara ele vai verificar se os caracteres aqui são caracteres que não são alfanuméricos. Ou seja, se eu tiver aqui somente símbolos, né? Então, deixa eu tirar aqui também o espaço. Então, esses caracteres aqui são todos símbolos, né? Então, são pontuações,
Então, eu posso colocar aqui diversos tipos de pontuações. E eles são considerados aí desse tipo, né? Então, se eu preciso ali garantir que só tenha itens que não são alfanuméricos, né? Então, não são do alfabeto, não são números e não são espaços, que não são caracteres de controle, né? Então, por exemplo, o /n aqui também não é considerado válido. Então, eu posso utilizar o ctype punct. E o último é o ctype xdigit. Então, o ctype xdigit, ele verifica se o número aqui, se a string ela é hexadecimal. Então, por exemplo, se ela é um hexadecimal válido, né? Então, nesse caso aqui não é um hexadecimal válido. Então, eu vou colocar aqui 0A59F. Isso daqui é um hexadecimal válido, certo? Porque o hexadecimal são números de 0 a 9 e letras de A a F. Então, nesse caso aqui é verdadeiro. Mas se eu colocar aqui um G, né, que é um item que não tem dentro do hexadecimal, aqui ele já vai mostrar que é falso, tá legal? Então, essa daqui é uma função para você verificar se os números são hexadecimais válidos. Então, imagina que você precisa, por exemplo, verificar lá, né, se a cor do site, que é geralmente em códigos hexadecimais, né, então, por exemplo, código do branco, do vermelho, em hexadecimal é dessa forma, né? Então, você quer verificar se o código que o cara digitou realmente é um hexadecimal válido. Com um PHP muito simples, ctype xdigit, resolvido o seu problema, e aí não vai ter problema nenhum com essa verificação. Muito fácil de você verificar, tá legal? Então, basicamente, essas aqui são as funções aí, né, do ctype, são extensões, são funções bem úteis aí em algumas situações, né, quando você precisa verificar coisas bem específicas. Elas são complementos aí das funções de strings, né? Então a gente já viu que a função de string pode fazer diversas outras coisas. E essas daqui são quando você quer verificar coisas muito específicas. Quero ver se é só número, se é só letra, se é só ponto, se é somente caractere imprimível ou não. Então é para isso que serve aí as funções do ctype, tá legal? Então essa daqui é a aula de hoje, bem tranquila, bem facinho, né? Se gostou, deixa seu curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue aí nas redes sociais, @classefinal, e até o próximo vídeo.